Irmãos, famílias que vencem em tempos difíceis, esse é o tema proposto para esse mês. E eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Gênesis, em seu capítulo 16. Nós leremos dos versos de 1 a 14. Gênesis 16, versos de 1 a 14. Amém? Você está com a sua Bíblia? Amém, isso aí, ó, lá atrás levantou assim. Se você está com a sua Bíblia, dá uma levantada aí. Amém, ó o pastor Giné, que bênção, hein? É desse jeito. Irmãos, a gente é da época que andar com Bíblia na rua era, e ainda é, né? Testemunho. Só que hoje a gente acha que celular é Bíblia. Eu entendo que eu também tenho a Bíblia aqui no celular e eu uso muito, tá? Eu uso muito isso, como leitura também. Mas andar com a Bíblia é testemunho. Eu quero te encorajar. Eu quero te encorajar a ser alguém que anda com a palavra de Deus. Gênesis capítulo 16, quando leremos os versos de 1 a 14, e o tema da palavra nessa noite, casos de família. Alguém falou assim, vixe, casos de família. Daqui a pouco eu explico por quê. Diz assim a boa palavra do Senhor. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão, eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Verso 3. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão, seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai, você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte, no caminho de Sur, perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse, volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor também lhe disse, aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que, de tão numerosa, não poderá ser contada, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor o que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia, neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi. Fica entre Cádiz e Bered. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar por favor. Senhor, diante da Tua palavra, nós pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Que entendamos, segundo o Teu Espírito, de uma maneira individual, aquilo que o Senhor tem para tratar conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Não existe família perfeita. Muito obrigado, minha irmã. Não existe família perfeita. Eu não sei, eu não conheço as famílias aqui. Eu não conheço talvez a sua realidade, o seu dia a dia, mas eu afirmo sem medo de errar. Todas as nossas famílias são imperfeitas de alguma maneira, de algum modo. Todas as nossas famílias carregam crises, desapontamentos
histórias às vezes meio complicadas, vivem momentos difíceis, alguns desajustes familiares. Irmãos, isso tudo é muito simples de perceber, porque nós estamos nelas. Se tem gente, tem problema, porque nós erramos, porque nós agimos muitas vezes errado, e nós muitas vezes pecamos. Irmãos, mesmo famílias cristãs, onde todos servem ao Senhor, onde todos já entregaram a vida a Jesus, mesmo nas famílias cristãs, problemas, questões são coisas normais, que nós vemos isso no dia a dia. Agora, eu não quero dizer com isso que nós tenhamos que nos conformar com as situações difíceis, que nós tenhamos que nos conformar com aquilo que não está ajustado, que nós tenhamos que simplesmente aceitar e viver de uma maneira resignada com o que está incorreto. Não, nós cremos sim em Deus, um Deus que fortalece as famílias em meio às lutas, um Deus que age, que vai conosco dia a dia e que se faz presente em nossas casas, em nossas famílias, amém? E aqui nós estamos diante de uma das principais famílias do Antigo Testamento e quiçá de toda a palavra, a família daquele que vai se tornar o pai da fé, Abrão, nesse momento ainda chamado de Abrão, que é o Abraão. Mas, irmãos, mesmo que aquela família, a família do futuro pai da fé, ela estivesse na sua vivência diária, ela tinha aquelas suas lutas, ela tinha casos de família. E o que são casos de família? Eu tenho certeza que você lembrou de algum programa, mas casos de família, na concepção que estamos trazendo aqui, eles seriam aquelas histórias que muitas vezes não são boas de se contar. Aquelas histórias desconfortáveis que as nossas famílias têm. Aquilo que não foi da maneira como poderia, aquilo que não foi da maneira correta, histórias meio atrapalhadas, que começam de um jeito, aí daqui a pouco vai vivendo, termina de outro. Será que só as famílias lá do Rio de Janeiro que são assim? Não. Todas as nossas têm seus casos de família, e mesmo que cada uma delas tenha as suas questões, os seus casos, o desejo de Deus é abençoar as nossas casas. Deus está sempre disposto e se propõe a nos abençoar, não em concordância com o que é errado, não é isso. Mas Deus, Ele olha para os casos que temos e Ele está disposto a atuar, a agir. Irmãos, que nessa noite o Senhor, Ele trabalhe nos nossos corações, para que nós possamos estar dispostos a entregar ao Senhor qualquer coisa que não seja agradável, qualquer ajuste que precise ser tomado nas nossas casas, e assim Ele possa agir livremente e nos abençoar ricamente. Casos de família. Mas para que o Senhor nos abençoe nessa noite, eu quero propor um caminho para a nossa reflexão. Primeiro, cuidado com a comodidade do que é indevido. O texto diz no verso 2: Então Sarai disse a Abraão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, minha serva, talvez eu possa assim ter filhos por meio dela. E Abraão concordou. Abraão concordou com o plano de Sarai. Irmãos, Abraão, ele tinha uma promessa, ele tinha um propósito sobre a sua vida, desde lá, Gênesis 12, quando o Senhor diz assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você uma grande nação. Havia uma palavra do Senhor sobre a vida de Abraão naquele momento, e o Senhor, Ele dá uma palavra sobre a descendência, Gênesis 15, verso 5. Então o Senhor o levou para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a tua posteridade. Então Abraão tinha uma palavra do Senhor, de que o Senhor suscitaria uma descendência e seria numerosa. Mas, diante de uma situação de demora, diante de um envelhecimento natural do dia a dia, diante de um tempo onde a coisa não está acontecendo, vem uma proposta indecente. E surge de casa. Uma proposta que coloca em xeque o propósito do Senhor.
mas uma proposta bem confortável para Abrão. Irmãos, era costume naquele momento, quem tivesse posses e tivesse dificuldades de suscitar a descendência, era sim possível naquele momento, como costume, como cultura, se ele tem condições de usar. E eu digo usar porque a palavra é essa, porque naquele momento a mulher, sobretudo a mulher e serva, era considerada como um objeto, como uma ferramenta. Então era possível usar deste, vamos chamar assim, artifício para que fosse suscitada a descendência. Seria legal naquele momento. Mas aquele não era o propósito do Senhor. E nunca foi. Irmãos, eu fico pensando ali a conversa de Sarai com Abrão. Ô meu velho, eu acho que a gente já está meio cansado. O tempo está passando, a gente não está arrumando nada. O Senhor até falou, eu ri lá naquele negócio, mas está difícil, né? Vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui uma jovenzinha. E você tem aqui, eu te dou um Vale Night. Um Vale Night. Para você ter ali o seu momento com ela e quem sabe desse Vale Night eu possa ter filhos através dela, usando algo que era cultural. E aí eu fico imaginando a mente de homem do Abrão. Talvez ele passando uma situação muito difícil. Ele falou assim, olha, para mim eu só tenho olhos para você. Eu realmente não olharia para nenhuma das servas, mas você está me pedindo algo e eu posso talvez fazer esse esforço. Isso seria na mente de Abrão, não na mente de nenhum de nós aqui, amém? Amém, claro que não. Mas aí Abrão se coloca numa situação confortável. Uma proposta que deveria ter sido tratada de outra forma. E não, agora eu vou te atender, já que é teu desejo para eu ficar bem contigo, eu vou atender a tua orientação. Que Deus olha aqui, que o Senhor te abençoe dia a dia, Sarai. Você é uma bênção, mulher sábia. Irmãos, ainda que fosse uma possibilidade, aquela não era a correta maneira de se agir, não era o que Deus esperava para aquela família, mas aquela foi uma proposta muito cômoda para Abrão. Foi uma proposta confortável, foi uma proposta agradável. E há situações nas nossas vidas, nas nossas famílias, que vêm até propostas legítimas, propostas que podem parecer um caminho, mas que na verdade não são o correto, não são as mais cômodas, ou melhor, elas parecem cômodas, mas elas são incorretas. Podem parecer atalhos, podem parecer jeitinhos para resolver certas questões, mas que no fundo somente vão afetar de modo ruim as nossas casas. Se eles tivessem tido paciência de esperar, talvez tivesse sido diferente. Mas, irmãos, precisamos buscar em Deus a sabedoria para agir em família. Precisamos buscar em Deus o entendimento, a sabedoria, para não ceder diante de propostas cômodas, de algo que é até usual, que faz parte da nossa cultura. Ah, está todo mundo fazendo, porque lá em tal lugar é assim. Não. Nós temos que cuidar para que não cedamos à comodidade do que é indevido, porque isso tem frutos muito penosos para as nossas famílias. Segundo, sofrimentos familiares são muitas vezes gerados pelas nossas inconsequências. O verso 4, ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ele foi lá, se esforçou, fez o trabalho a pedido da esposa. E o objetivo da proposta foi alcançado. Ela ficou grávida. Mas ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Irmãos, Sarai propôs algo que aconteceu. Sarai apontou o caminho, a coisa realmente fluiu, digamos assim. Agar engravidou, mas agora Agar está desprezando a patroa. E aí eu fico imaginando a patroa olhando para aquela jovem, para aquela serva grávida, e aí aquela serva assim com a mão na barriguinha. Às vezes um olhar já é o desprezo.
Aquela mulher que está vivendo a verdadeira maternidade, que está tendo as experiências, que está sentindo o contorcer da criança, que está com os hormônios alterados, a flor da pele, ela não está com muita paciência de ficar agradando mais aquela patroa, não. Aquela mulher que foi dada a um homem como um objeto, ela não se dá mais. Agora parece que ela cai em si, ela fala assim, não vou mais ficar debaixo dessa senhora aí não. E agora, Agar olha com desprezo para a sua senhora. Irmãos, um olhar é uma coisa muitas vezes triste. Às vezes a gente não precisa dar uma palavra não. A palavra eu sei que ela é ruim, ela pode ser algo ruim, mas às vezes um olhar já basta. É uma flechada. Sabe aquele olhar? Você já experimentou isso? Tomara que não. Mas tem olhar que é triste, e aqui diz que ela olhava com desprezo. Sarai foi inconsequente na proposta que ela fez a Abrão. Abrão foi inconsequente em aceitar aquela proposta. E agora o que acontece? Sofrimento. Sempre que nós somos inconsequentes, nós podemos estar gerando sofrimento para os nossos, na nossa casa, na nossa família. E além do mais, nós aprendemos aqui com o texto que lemos, que nunca, em nenhum caso, uma relação indevida, ela vai terminar bem. Não existe o caso, está começando aqui algo, e você está entendendo o que eu estou falando, não termina bem, termina em dor, termina em sofrimento, termina em desprezo, termina em separação, ruptura, termina em feridas. A relação de Abrão com Agar, ainda que tenha sido breve, ainda que tenha sido temporária, ainda que tenha sido algo rápido, ela está gerando agora um sofrimento contínuo. E esse sofrimento ele perdura, porque até a descendência é uma problemática que temos até os dias de hoje. Algo que transcende aquela casa, aquela família. Irmãos, não seja inconsequente na sua família. Não se envolva com o que é impróprio. Não se envolva com o que é impróprio. Não brinque com o que está errado, com o que você sabe que é errado. E talvez se houver algo a ser abandonado, hoje é o dia de você tomar uma decisão de abandonar algo. E voltar a dedicar integralmente ao que é a tua família. Sofrimentos familiares são muitas vezes gerados pelas nossas inconsequências. Terceiro, que aprendemos aqui no texto, não transfira suas responsabilidades. Precisamos, em família, aprender a não transferir responsabilidades. Abraão respondeu a Sarai, no verso 6, você continua a ter controle sobre a tua serva, faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da sua presença. É interessante perceber aqui a passividade de Abrão. Abrão agora aqui, como eu disse, ele havia aceitado aquela proposta indecente, ele agora tem um problema para resolver e ele ainda é o chefe da casa. E a sua esposa traz a questão para ele e fala, olha, o negócio não está dando aqui muito certo não, ela está zombando de mim. Aí ele, com a sua sabedoria, imagina ele pensando assim, olha, a serva é tua, foi você que inventou essa história, eu só obedeci a você, eu só me portei como o que você propôs, então não me traga problema. Agora resolva, faça com ela o que melhor lhe parecer. Transferência de responsabilidade é um caso muito sério. É algo tão ruim quando nós deixamos de agir em uma situação que temos competência. Irmãos, cada um de nós temos responsabilidades e papéis nas nossas casas que não podem ser alterados, que não podem ser trocados. Eu não posso terceirizar aquilo que é meu por decisão. E assim foi também, eu lembro aqui do caso de Adão. Adão tinha responsabilidade, mas quando o Senhor vai a ter, ele falou, foi a mulher que o Senhor me deste. Ele está dizendo, eu não sou responsável de ter comido não, como se ele tivesse sido obrigado
a comer. E sobre isso eu sugiro um livro muito interessante chamado O Silêncio de Adão. Vale a pena ler. Mas, irmãos, não terceirize, não transfira a sua responsabilidade. E o texto, no verso 6, diz que então Sarai humilhou Agar e ela fugiu da sua presença. Sarai agora está humilhando aquela serva. Ela está espizinhando a vida daquela outra mulher. E a coisa é tão dura, a coisa é tão pesada, que Agar prefere a morte. Porque fugir, um servo fugitivo, poderia ser punido com a morte. A coisa está tão ruim naquela casa, tão ruim naquele momento ali, que ela está dizendo, eu não quero ficar aqui e vamos ver o que dá. Irmãos, não adianta, e esse é o quarto ponto, fugir dos problemas. Não adianta fugir dos problemas. Porque o anjo do Senhor encontra com ela, confronta aquela situação, começa a perguntar para ela e diz assim, então o anjo do Senhor lhe disse, volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. Parece estranho na nossa cultura isso, mas eu preciso ressaltar aqui que não se trata aqui de voltar para casa e continuar a ser humilhada. Não é isso que o texto está ensinando. Sabemos que há situações onde o não estar em casa às vezes é melhor, porque a pessoa está até em risco de vida. Mas aqui, possivelmente, nós podemos entender isso no texto, Abrão ele passa a considerar que aquele filho que estava sendo gerado, ele seria a sua descendência. Então a situação vai mudar. Quando ela volta, ela já não é tão espizinhada, já não é tão maltratada. Mas, irmãos, não adianta fugir dos problemas. Se problemas existem, eles precisam ser enfrentados e tratados no tempo certo. Famílias têm problemas, não adianta tapar o sol com a peneira. Temos que enfrentá-los, temos que conversar, tratar. Temos que entender o tempo das coisas e colocar nas mãos de Deus para que o Senhor haja. E tem gente que tem facilidade de fugir de problema. Tem gente que por questões emocionais não querem se envolver em nenhum tipo de lide, não querem se envolver em nenhum tipo de discórdia, preferem se omitir. Irmãos, essas pessoas normalmente não conversam, não tocam no assunto, naquilo que é desagradável, elas acham que tudo vai se resolver, aquela teoria de, deixa aí, uma hora se resolve. Não é assim nas nossas famílias. Problemas não resolvidos, uma hora voltam, uma hora surgem, uma hora aparecem e voltam com força, e às vezes o estrago é maior. Se há questões a tratar, coloque-as nas mãos de Deus, peça que o Senhor haja, que Ele é que cuida, Ele é que trata. Se há algo a agir, peça sabedoria para agir no tempo certo, mas haja. Não queira ficar carregando problemas, porque problemas onde nós não resolvemos, quando nós fugimos, nós simplesmente vamos juntando num fardo, vamos guardando, andando, e isso faz um mal para as nossas vidas. Eles são pesos que certamente em algum momento vão nos cansar, vão nos levar à fadiga, não apenas nós, mas as nossas casas. Não adianta fugir dos problemas. Mas em quinto lugar, nós temos uma mensagem de esperança. Os problemas e desajustes familiares não são o ponto final. Diz assim o verso 10. O anjo do Senhor também disse, aumentarei em muito a sua descendência de maneira tão numerosa que não poderá ser contada. E o anjo continuou, você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Aqui começa uma nova fase que fala muito aos nossos corações. Não são os problemas, não são os casos de família que nossas casas podem ter que determinam qual é o ponto final. Quem tem a última palavra sobre nós, sobre a nossa casa, é o Senhor. Ele está disposto a nos abençoar. Daquela relação imprópria, daquela gravidez
que gerou um desconforto, que gerou sofrimento, que gerou desprezo, daquelas atitudes inconsequentes, o Senhor dá uma palavra de bênção. E Ele muda aquela situação. Aumentarei em muito a sua descendência, que ela vai ser tão numerosa. Deus sempre tem o desejo de nos abençoar, amém? Eu não estou dizendo aqui que o Senhor concorde com o que é errado, porque o Senhor também é justo e Ele age com justiça, mas Ele é quem tem a última palavra, e a sua palavra é uma palavra de amor, é uma palavra de bênção, e essa palavra de amor e bênção está sobre as nossas vidas e as nossas famílias. Irmãos, talvez algum de nós aqui possa estar preocupado com algo, pensando se algum desajuste familiar é tão grande, como é que isso vai dar jeito? O Senhor pode agir, o Senhor pode mudar. Deus pode ter uma solução inimaginável para os casos de família que muitas vezes nós temos. E foi assim, eu lembro do caso de Lázaro. Quando a morte parecia que era o fim, quando ninguém mais naquele momento acreditava que teria jeito, eles até acreditavam que Jesus poderia ter curado a doença, ter repreendido aquela enfermidade, mas naquele momento que parecia ser o fim, houve o retorno à vida por causa do agir de Jesus. Então, irmãos, Deus tem solução para aquilo que muitas vezes nós não temos solução. Para aquilo que não existe solução, Deus tem solução. Isso porque nós chegamos ao último ponto. Isso porque Deus está atento à sua família. Deus está olhando, atento. Verso 13. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia, neste lugar eu olhei para aquele que me vê. É interessante, Tu és o Deus que vê. Agar conheceu o Deus que estava atento à sua realidade, que sabia o que ela tinha passado, o que ela estava passando. Aquele mesmo Deus é o Deus que hoje está atento às nossas realidades, que sabe o que cada um de nós passa como família, o que cada um de nós passa como indivíduo. Ele está vendo os nossos casos de família, como aqui nós tínhamos nesse texto, casos de família. Só que agora, Agar dá um salto. Ela não está apenas diante daquele Deus que a está vendo, mas ela agora conhece ao Deus que a está vendo. E é interessante, como ela diz, neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Agora há um conhecimento. Salmo de número 34, verso 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas. Os olhos do Senhor estão sobre as nossas famílias. Amém? Então, irmão, Deus está atento à sua família. Quero trazer algumas aplicações muito breves. Primeiro, abandone a comodidade do que é indevido. Se há algo indevido na sua casa, na sua vida, que precisa ser ajustado, é hora de você abandonar. Ainda que seja cômodo, ainda que seja confortável, ainda que seja agradável, aquela proposta que pareceu boa, era cômodo, mas não. Se é indevido, abandone. Segundo, assuma as consequências das suas decisões. Todos nós tomamos decisões certas, erradas. Temos que pedir a Deus que nos dê sabedoria para que Ele nos guie a cada passo. Terceiro, assuma as responsabilidades que são suas. Não transfira a responsabilidade. Se há algo que cabe a você na sua casa, resolva, converse, busque, chame ao diálogo, peça a Deus orientação, peça que Deus quebre corações, peça que Deus fale, peça que Deus atue sobre a casa. Quarto, pare de fugir dos problemas e comece a enfrentá-los e tratá-los. Não fica aguardando problemas, não. Tem coisa que eu sei que pode até doer, mas é melhor um tratamento do que uma ruptura. É melhor tocar em certos assuntos e não fugir deles, enfrentar,
Talvez até tenha alguma consequência, sim, mas é melhor do que esperar o momento disso virar uma grande bola de explosão, algo que gera um problema muito maior. Quinto, não trate como fim aquilo que Deus ainda pode transformar. Não trate como ponto final aquilo que Deus ainda pode fazer. E sabe de uma coisa? Deus ainda pode fazer tudo. Nós é que muitas vezes queremos colocar pontos finais para Deus. Não. Deus ainda pode fazer. E por fim, lembre-se, Deus vê a tua família. Deus está atento à tua casa. Ele sabe das necessidades que você tem passado. Ele sabe das lutas que você tem enfrentado. Ele sabe de cada momento de lágrima, de dor, de cada situação, de cada caso de família que talvez esteja lá guardadinho. Mas Ele está atento. Então que o Senhor transforme os nossos casos de família em histórias de bênçãos, para que nós possamos contar e viver bênçãos de Deus nas nossas famílias. Que o Senhor abençoe e complete a sua palavra, os nossos corações.